Bem-vindos. Hoje falamos na Universidade do nosso tempo, do turismo, nomeadamente das diferentes formas de turismo, qual o impacto na economia portuguesa e os riscos que lhe possam estar associados. Connosco está a Sra. Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, a engenheira Rita Marques, a quem agradeço a presença em estúdio. Sra. Engenheira, foram recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal as estimativas dos resultados de setembro no setor do turismo, em que se aponta para um crescimento face ao ano passado de perto de 40% no número de dormidas nos alojamentos turísticos e de 0,7% em relação a setembro de 2019, o mês pré-pandémico. Como é que se promoveu Portugal? Olha, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É de facto com muito gosto que me encontro aqui, tentando esclarecer justamente como se promoveu Portugal e como é que nos queremos posicionar também a curto, médio e longo prazo. Bem, desde logo tivemos, como é sabido por todos, sentido por todos, tivemos 2 anos especialmente difíceis, 2 anos em que se verificou uma inatividade da atividade turística, enfim, eram muitas as restrições à viagem, mas durante esses 2 anos em que não houve, de facto, atividade turística, ainda assim, trabalhamos muito deste lado, sempre em articulação, naturalmente, com o Grande Turismo Portugal, que temos uma extraordinária equipa, mas também com os nossos empresários e com todos aqueles que trabalhavam e trabalham no setor, que são mais de 300 mil pessoas. E, portanto, foi preciso reativar. É bem verdade, mas voltando à questão, como é que nós trabalhamos nesses 2 anos? Preservamos a marca Portugal, lançamos projetos inovadores, o selo Clean and Safe, uma iniciativa pioneira a nível mundial, em que basicamente distinguimos os nossos empreendimentos turísticos, a nossa animação turística, relativamente ao rigoroso cumprimento das regras sanitárias. Formamos muita gente durante estes 2 anos, mais de 150 mil pessoas passaram na Academia Digital, promovida pelas nossas escolas de hotelaria e turismo, e por outro lado também financiamos a inatividade, enfim, foram ventilados mais de 2,8 mil milhões de euros para o setor do turismo, para garantir que as empresas estavam vivas nesta altura de retoma sólida e pujante, vigorosa, que estamos nesta altura também a testemunhar. Sra. Engenheira, o que é que Portugal tem de atrativo, além do bom tempo, do sol e também de preços mais baratos que muitos outros países? Olha, nós temos muita coisa, enfim, temos aqui uma cartilha grande de ativos diferenciadores que colocam Portugal como um destino muito apetecível quando procuramos a viagem, mas não só. Portugal tem vindo a assumir-se como um destino turístico interessante para a viagem, mas também para viver, para trabalhar, e podemos falar um bocadinho também dos nómadas digitais e tudo mais, mas também para investir. Portugal é hoje um local interessante, uma perspectiva de investimento. E, portanto, todas estas dimensões, a viagem, um destino turístico por excelência, o viver, o trabalhar, o investir, até o filmar, que enfim temos trabalhado também essa linha específica na área do cinema, tem sido trabalhado pelo Turismo Portugal, são várias frentes trabalhadas, devidamente identificadas essas frentes da nossa estratégia ET 2027, que já foi desenhada há uns anos esta parte, mas que se ainda mantém válida, e basicamente para cada uma destas frentes temos um conjunto de programas, de atividades, de projetos, em que vamos evidenciando as vantagens e depois comunicamos bem. Temos comunicado também muito bem estas vantagens a nível internacional, sendo certo que aqui a capacidade de chegar a muitos públicos tem sido inexcedível. Nós já conseguimos impactar com a imagem e marca Portugal mais de 7 mil milhões de pessoas, que são basicamente os cidadãos deste mundo. É assim que trabalhamos todos os dias também. Portugal ainda não é um país sustentável. Como é que se consegue alterar a estrutura e querermos afirmar-nos como um destino turístico mais sustentável do mundo? Como é que se consegue atingir este objetivo? Nós desde há uns anos esta parte temos vincado o nosso compromisso para com a sustentabilidade nas 3 dimensões, a social, a económica e naturalmente a ambiental. A social é aquela que se apresenta mais desafiante, em boa verdade, porque estamos a falar das pessoas. Nós neste momento temos uma baixa escolaridade a nível dos profissionais de turismo, temos um objetivo muito concreto, que é chegar a 2027 com 60% das nossas pessoas formadas a nível superior, e aqui a Universidade Aberta pode dar um contributo extraordinário, mas também pagando melhor. Temos que pagar melhor. Nós ainda temos um gap muito sinalável face à média dos salários, tendo em conta todos os setores de atividade em Portugal, e por outro lado também conciliando a vida pessoal e profissional destes nossos colegas que trabalham no setor e, como dizia, que são muitos. E depois temos naturalmente a sustentabilidade ambiental, que também tem sido um fator importante que nos motiva todos os dias, ajudando as nossas empresas a investirem mais verde, a terem sistemas inteligentes de energia, a terem sistemas inteligentes de gestão de água, a poder
poderem também reduzir ou sensibilizar, capacitando os seus consumidores, os seus turistas, relativamente às boas práticas, e, portanto, tudo isto tem sido feito também de uma forma integrada, juntamente com a Confederação de Turismo de Portugal, com os nossos empresários, com as várias associações. Qual é a receptividade dos empresários portugueses? Muito boa, até porque já todos percebemos que a sustentabilidade é um caminho que temos que o percorrer. Nós estamos aqui de passagem, o turismo só pode ser um bom turismo se contribuir para um planeta melhor, para um melhor planeta, e, portanto, a receptividade dos empresários tem sido, de facto, muito positiva e entusiasmante, o que também nos anima. Evidentemente que não podemos esquecer que os nossos empresários saem de um cenário difícil, a parte económica. Com certeza. Portanto, a pandemia impactou diretamente os balanços contabilísticos das nossas empresas, a autonomia financeira das nossas empresas, aumentou o seu endividamento, mas ainda assim, deste lado, o que temos tentado fazer é mobilizar financiamento para que as empresas possam concretizar estes investimentos mais verdes, que eu penso que serão úteis para todos, para os empresários, porque também há aqui um potencial de diminuição de custos, mas também, a longo prazo, naturalmente, mas também para o consumidor, para o turista, que valoriza esta oferta mais sustentável e que está disponível para pagar também mais por ela. Que apoios é que têm sido dados? Nós temos vários, não é? Portanto, nós falando da sustentabilidade ambiental, temos a linha de apoio à qualificação da oferta, em que justamente temos prémios de desempenho para aquelas empresas que investem verde, por exemplo, enfim, a nível da eficiência hídrica, da eficiência energética, enfim, numa perspectiva ambiental no sentido mais lato. A linha de apoio à qualificação da oferta, em que temos disponíveis nesta altura 300 milhões de euros. Temos a linha, porque não falamos aqui, mas parece-me importante, temos a linha Transformar, porque não são os empresários que têm que ter um papel, não é só os empresários que têm que ter um papel ativo, também os municípios, as entidades públicas, porque o turismo vive muito dos territórios e, portanto, esta linha... Tem que ser um trabalho articulado. Aliás, o turismo vive de uma parceria público-privada muito intensa e, portanto, temos uma linha específica para entidades públicas ou que, de alguma forma, enfim, representam interesses de natureza pública, que financia também projetos desta natureza, e temos depois a capacitação das pessoas. Temos lançado o programa Formação Mais Próxima, em que temos um grande objetivo de formar milhares de profissionais no que ao turismo diz respeito, no que ao bem-estar e ao bom acolhimento diz respeito dos nossos turistas, que também é um investimento importante do lado do Turismo Portugal e da política pública no que toca ao turismo também. A qualificação dos trabalhadores na área do turismo é apontado como sendo fundamental para o crescimento de um turismo de qualidade. Como é que se faz esta qualificação? O turismo é um setor de pessoas para pessoas e muitas vezes falamos das segundas pessoas, daqueles que visitam o país, mas esquecemos das primeiras, são aqueles que acolhem, que são aqueles que recebem e que têm que, enfim, estar muito disponíveis, como dizia bem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E, portanto, nós temos que trabalhar a dois níveis. A nível dos empresários, sensibilizando-os para a importância da formação a nível da gestão, mas também dos seus trabalhadores, todos aqueles que fazem as suas equipas, e depois a nível dos próprios trabalhadores, a nível dos próprios colaboradores, aqueles que trabalham no setor, como todos nós, e que têm que também estar permeáveis e disponíveis para aprender mais. E é isso que fazemos todos os dias, através da Academia Digital, por exemplo, iniciativa que lançamos durante a pandemia. Como dizia ainda há pouco, formamos mais de 150 mil pessoas, mas também através da formação mais próxima, deste programa Formação Mais Próxima, em que celebramos aqui uma parceria com os municípios e já estamos a caminhar largamente para, não para os, enfim, 100, temos 308 municípios em Portugal, portanto temos aqui um potencial de crescimento ainda grande, mas dizia eu que graças às nossas escolas tem sido possível mobilizar mais municípios para identificarem empresários e trabalhadores do setor que possam também querer ser capacitados. A aprendizagem ao longo da vida também tem sido uma preocupação. Evidente. Aliás, temos bons parceiros com a Universidade Aberta que trabalham connosco esses temas. Nós temos continuamente que estar disponíveis para aprender, independentemente do nosso perfil funcional. Enfim, sejamos nós recepcionistas ou se trabalhemos nós na animação turística ou no rent-a-car ou no restaurante. E, portanto, tem que haver esta disponibilidade. A formação ao longo da vida tem sido uma aposta das nossas escolas também de hotelaria, mas não só, não queremos fazer sozinho, e, portanto, temos estas parcerias também com a Universidade Aberta, com outras universidades, com outros politécnicos, com outras escolas que trabalham connosco esse tema. A Universidade Aberta está a estabelecer parcerias com o turismo de Portugal. Eu gostava que víssemos agora uma reportagem. Com mais ou menos sol, na rua ouve-se quase sempre falar em estrangeiro. Agosto foi até agora o melhor mês de sempre para o turismo em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística.
Portugal volta a destacar-se como um dos destinos mais competitivos internacionais. Eu amo esse país, eu venho aqui várias vezes já é a 6ª vez. Se tivesse que escolher outro país para viver, eu escolheria aqui. É por isso que tem tanto brasileiro aqui, só o que eu vejo na rua. Obrigada. O momento é bom, mas importa preparar o futuro. A formação dos recursos humanos é essencial na estratégia Turismo 2027. Em parceria, o Turismo de Portugal e a Universidade Aberta definem projetos. Esta parceria com a Universidade Aberta é uma oportunidade para nós, enquanto rede de escolas, né? Como nós temos uma missão de formar e qualificar o setor do turismo, e é essencial que os nossos próprios formadores, os nossos colaboradores, estejam eles formados, né? e, no fundo, preparados para os desafios atuais que o setor enfrenta, que são muitos, sobretudo na área do digital, da sustentabilidade, e esta parceria permitir-nos formar os nossos cerca de 500 formadores. Nós temos, obviamente, uma equipa de formadores docentes de forma mais fixa nas escolas, que são talvez uns 200 nas nossas 12 escolas, e depois temos uma rede de colaboradores que trabalham connosco de forma regular, embora não permanentemente nas nossas escolas. Eu acho que Portugal tem uma das melhores estruturas de educação e formação para o turismo. A questão é que, de facto, precisamos de mais profissionais, tanto precisamos de mais pessoas, em número, como de pessoas mais qualificadas. E quando digo mais qualificadas, mais adaptadas às exigências que o setor tem neste momento. E aí sim é o nosso grande desafio. Portanto, claro que nós temos que ter estratégias enquanto país para atrair mais pessoas para o setor, e temos de ter esta capacidade de as qualificar, porque se elas vierem de outros países, de outras origens, elas vão ter que perceber, no fundo, a nossa cultura, a nossa forma de trabalhar o turismo. Estamos a promover todo um conjunto de ofertas no sentido de capacitar agentes e operadores turísticos e formar toda uma população na área do turismo que está em franco crescimento, tal como o setor no nosso país. Estamos a desenvolver todo um conjunto de microcredenciações, algumas das quais darão lugar a pós-graduações, dentro da área de turismo e de nichos concretos em que percebemos que há um grande potencial de desenvolvimento, mas que não há a capacitação ainda dos agentes nesse sentido. O turismo religioso, a gestão do turismo religioso é um exemplo, seguir-se-á a gestão do turismo de saúde, temos a gestão do turismo patrimonial e cultural e industrial, porque temos, de facto, importantes recursos no nosso país a esse respeito e, portanto, estamos, junto com os agentes no terreno, a tentar perceber quais são as efetivas necessidades para tornar este setor mais profissional e mais competitivo também na cena nacional e internacional. Formações mais próximas, adaptadas às necessidades do futuro. Portugal e o turismo recomenda-se, né? Portugal recomenda-se, nós sabemos isso, nós estamos atualmente com níveis de desempenho turístico acima do que tivemos em 2019 e, portanto, temos receitas turísticas bastante acima, temos a expectativa de fechar este ano com essas receitas, que é, no fundo, um indicador que talvez mais importa a todos, porque gera valor para as pessoas, para as empresas e para o nosso setor, para a nossa economia. Temos desafios para continuar a trabalhar por um turismo inclusivo, centrado no desenvolvimento dos territórios, das pessoas, um turismo que seja menos massificado e que seja mais, no fundo, gerador de uma preservação da nossa identidade, da nossa paisagem, da nossa identidade cultural. Temos o grande desafio de ter pessoas suficientes para trabalhar e para corresponder no fundo, a esta qualidade que nós queremos ter. Descentralizar a formação em turismo, adaptar às necessidades locais por todo o país, em programas mais próximos das pessoas. Aqui mostra que as 12 escolas que fazem parte do turismo de Portugal têm um trabalho muito grande, não só com as autarquias, como também com as universidades, e para criar aqui alguns, não só quem trabalha só com o público, mas também em segmentos muito específicos. Até porque nós já falámos do clima, mas isto não chega para ultrapassar a sazonalidade. Como é que o Estado propõe esta ultrapassagem, este desafio?
Nós, nesta altura, já temos, felizmente, uma das taxas de sazonalidade mais baixas da Europa, o que mostra que Portugal é um país interessante para viajar de janeiro a dezembro. Para tanto, temos que ir trabalhando produtos turísticos, não é só o sol e mar, e trabalhamos outros tantos, designadamente o turismo de saúde, com as nossas termas, com a Associação de Termas de Portugal, mas não só, também com os hospitais privados, mostrando que Portugal é de facto um destino interessante no que à saúde diz respeito, jogando aqui, ou conciliando este mundo do turismo com bem-estar, mindfulness, enfim, saúde e bem-estar. Depois temos o turismo vínico, o enoturismo, que, como sabemos, não se desenvolve tanto nos meses de junho, julho e agosto, mas que desenvolve mais a partir de setembro, que também contribui para este abaixamento da sazonalidade. Temos o nosso golfe, aqui o turismo desportivo também, não só com o golfe, mas também com o walking, com o cycling, portanto, que temos vindo a apostar muito neste turismo aventura, neste turismo ao ar livre, também de fruto das circunstâncias que vivemos durante a pandemia, em que não podíamos usufruir o ar livre, e, portanto, são vários os produtos turísticos que trabalhamos, sempre nesta perspectiva de aligeirar a sazonalidade, mas também de garantir uma relação duradoura com os nossos trabalhadores. Para nós é importante, que falávamos há pouco da sustentabilidade social, de garantir que os contratos de trabalho perduram durante o ano todo, e temos aqui uma relação também de estabilidade com aqueles que trabalham no setor. O turismo religioso também tem sido outra área desenvolvida. Com certeza. O turismo religioso, enfim, eu há pouco não falei, e foi uma falha minha, porque me dizia bem, o turismo religioso é uma das prioridades. Temos muitas, e por duas razões. Nós temos o circuito, naturalmente, mariano, temos Fátima, enfim, centro de Portugal, temos também agora os caminhos de Santiago, e vivemos agora tempos de celebração de Jacobeu também, e, portanto, tudo isto nos motiva a construir aqui uma narrativa importante à volta do turismo espiritual, do religioso, independentemente das religiões, das crenças de cada um e de cada qual. É importante cada vez mais convidarmos todos aqueles que visitam Portugal a fazer uma viagem interior no seu interior, e, portanto, o caminho mariano, os caminhos de Fátima, os caminhos de Santiago têm sido caminhos, trilhos, narrativas que temos vindo a explorar e que são extremamente interessantes, principalmente para a América Latina, mas não só, mas sobretudo também para a América Latina. Porquê a América Latina? Existe aqui, enfim, temos uma comunhão muito grande de valores, e quando falamos de países, alguns países da América Latina que têm aqui uma grande relação com Fátima, com Nossa Senhora, mesmo com os caminhos de Santiago, enfim, com esta prospecção interior que temos todos a fazer, tem sido aqui um fator de atração interessante a nível desse mercado em especial, que também contribui desde logo para o abaixamento da sazonalidade, porque sabemos bem, por exemplo, em Fátima comemoramos em maio, enfim, e também em outubro, e, portanto, tentamos fugir um bocadinho dos meses tradicionalmente relevantes. Exatamente. Não podemos deixar de falar do Web Summit, que terminou há pouco tempo aqui em Lisboa. São também eventos destes que retiram a sazonalidade do turismo, trazendo muitos estrangeiros para Portugal. É bem verdade, nós temos justamente uma linha e uma equipa específica, uma linha de atuação com uma equipa específica a trabalhar os grandes eventos corporativos, desde logo, e deu um excelente exemplo do Web Summit, mas também outros eventos promovidos por entidades públicas, porque entendemos que é um novo e melhorado motivo de visita, que pode consubstanciar um novo e melhorado motivo de visita no que toca a Lisboa, mas não só, enfim, também noutras localidades de Portugal que vamos tendo estes eventos. O Web Summit atraiu, como sabemos, mais de 70 mil pessoas este ano, e eu penso que combina muito bem com esta mensagem que queremos passar, de Portugal ser um país autêntico, enfim, em que preservamos a nossa autenticidade, a nossa história, mas ao mesmo tempo também com uma missão grande, que é sermos inovador, criativo, aberto à diferença, abraçando também a diversidade, e, portanto, estes dois mundos da autenticidade com um toque de modernidade, acho que casam bem com este Web Summit que tivemos e com outros tantos eventos. Não nos esgotamos seguramente no Web Summit também. Os vistos para os nómadas digitais fazem parte desta estratégia? É uma proposta que fiz e que mantenho naturalmente. Como disse, ainda no início, nós, quando projetamos Portugal além fronteiras, tentamos posicionar o nosso país como um país interessante, uma perspectiva turística, para a viagem, para a descoberta, mas também para viver, para trabalhar,
para investir e, portanto, Portugal é vendido lá fora nestas várias frentes, com estas várias mensagens. Os nómadas digitais enquadram-se muito bem nas várias frentes, porque basicamente com a pandemia todos nós adquirimos novas rotinas de trabalho, muitas vezes trabalhamos em casa, muitas vezes temos esta flexibilidade por poder trabalhar vários dias em casa e, por que não, enfim, considerar a possibilidade de sair, trabalhar fora, trabalhar a partir de Portugal, como dizia, tem uma excelente qualidade de vida, um excelente também clima, ótimas condições a nível do turismo, de boa recepção, de boa hospitalidade. E, portanto, é essa oferta que fizemos. Evidentemente tivemos que alterar a lei. Nós já tínhamos, antes desta lei de entrada e permanência e saída de estrangeiros, algumas janelas para a atribuição de vistos, mas que agora, com a nova lei, que também nos ajudará no quadro das necessidades que vamos tendo a nível dos recursos humanos, porque temos pouca gente a trabalhar no turismo e precisamos de mais gente, é um grande limitador ao crescimento, mas dizia eu que alteramos a nossa legislação e temos agora um novo visto para nómadas digitais, especialmente importante para todos aqueles que viajam e vêm fora da União Europeia, naturalmente, e fora do espaço Schengen. Como é que se traduz este novo visto? Este é um novo visto que permite que qualquer pessoa que não seja um cidadão da União Europeia, ao apresentar apenas e tão só um contrato de trabalho e, sobretudo, enfim, um comprovativo de rendimento superior a 2.700 euros, possa ter acesso direto a uma autorização de permanência em Portugal, que excede, enfim, os tempos normais, os 90 dias, que normalmente é o tempo que um visto de turismo, enfim, permite que possamos permanecer num território. Pronto, e, portanto, basicamente, nós temos tido um apetite, já desde há uns anos esta parte muito interessante por parte destas pessoas, que, como digo, trabalham muitas vezes por conta própria ou por conta de outrem, não é? E que encontram em Portugal excelentes condições para aqui fixar-se. Como disse muito bem, temos que ter uma preocupação, que é conciliar esses interesses com também os nossos interesses, e nós temos que distribuir a carga turística por todo o território, não falamos ainda, mas para além da sazonalidade, temos uma preocupação que é garantir uma maximização da coesão territorial, e o turismo é de facto um setor que pode contribuir muito para a coesão territorial, e portanto temos que ajudar a fixar estes nómadas, não só no nosso litoral, mas também em outras partes do país, que é igualmente generoso em condições de vida e de trabalho para estas pessoas. O elevado número de turismo tem sido também algumas vezes apelidado por algumas das pessoas por descaracterizarmos o litoral. Temos que ter atenção a isso mesmo. Assim, os setores de atividade económica, incluindo naturalmente o turismo, trazem benefícios para as populações, trazem riquezas, trazem geração de emprego, trazem notoriedade, mas encerram em si mesmo muitos perigos também, muitos desafios, e esse é seguramente um deles. Enfim, todos nós conhecemos esta realidade pré-pandemia, falávamos muito do overtourism, do turismo a mais. Também não queremos o turismo a menos, porque vivemos essa realidade durante... Não gostamos. As empresas não gostaram, e nós próprios, não é? Enquanto portugueses, que não podemos mostrar aquilo que nos caracteriza de melhor, e enquanto turistas, porque nós também viajamos por este Portugal e por este mundo, mas dizia eu que temos que encontrar aqui um equilíbrio entre os nossos centros históricos, garantindo que os residentes têm condições para se fixar nos nossos centros históricos, no nosso litoral, mas não só, também nas nossas vilas, nas nossas aldeias, e essa autenticidade não pode ser perdida, sob pena de deixarmos de ser Portugal como um destino autêntico, hospitaleiro, e que se diferencia por isso mesmo. E, portanto, é um equilíbrio difícil que a Secretaria de Estado tem que fazer todos os dias, no sentido de garantir que podemos conviver bem com bom turismo, com bons turistas e que respeitam também os seus territórios, os nossos territórios. Como é que muitas vezes é visto, até por os mais jovens, não é? Que nós estamos a dar muito aos estrangeiros e que, no fundo, quase que não damos aos nacionais. Há também este sentimento. Evidentemente que sim, que será um sentimento legítimo, mas eu queria dar nota que o turismo tem dado muito a Portugal. O turismo tem sido, como já vimos, um motor importantíssimo para a nossa economia. Temos mais de 300 mil pessoas empregadas no setor do turismo, mas sobretudo, e não falamos desta questão, mas parece importante, tem dado a possibilidade a que muitos de nós possamos ser empreendedores na área do turismo. Assim aconteceu depois da crise de 2008, em que muitos de nós ficamos desempregados, muitos portugueses, enfim, tiveram condições difíceis, enfrentaram condições difíceis
difíceis de vida na altura, e o turismo foi uma solução, uma porta de saída, uma porta de entrada no novo mundo muito interessante, com o nosso alojamento local, com empresas de animação turística, enfim, portanto o território começou a ser polvilhado por iniciativas empreendedoras relacionadas ao turismo, atinentes ao turismo, e que hoje são peças fundamentais desta máquina muito engrenada, desta engrenagem muito densa, mas muito interessante que o turismo representa, porque o turismo vive, sobretudo, de pequeníssimas empresas, microempresas, muitos empresários de nome individual. E, portanto, acho que devemos mais uma vez analisar este tema dos perigos do turismo, mas sempre enquadrados nos benefícios também que o turismo enquadra, designadamente a nível do empreendedorismo qualificado. Naturalmente, estas pequenas empresas que falava destes empresários, pode também não ser uma grande estratégia, ou não? Termos um grande mercado quase de pequeninas empresas? Eu acho que a estratégia, neste caso em particular, faz providenciando as melhores condições para que todos, independentemente da sua dimensão, possam florescer. E é isso que o turismo tem feito. Tem acarinhado os muito pequenos, tem acarinhado os médios e tentado acarinhar os grandes. Não temos muitos grandes. Aliás, 99% do tecido económico no turismo, 99% são pequenas e médias empresas. 1% são grandes empresas no que ao turismo diz respeito. E eu penso que esta pulverização de iniciativas, o facto de termos pequenas empresas, microempresas, empresários em nome individual, dá-nos, sobretudo, uma flexibilidade e uma agilidade extraordinária. E podemos, nesta altura, passear em Aroca, nos nossos passadiços, como também podemos percorrer, enfim, a Via Algarviana, mais a sul, com empresas diferentes de animação turística, com jovens qualificados, porque é importante dar nota que estes jovens são jovens e menos jovens, enfim, empreendedores qualificados e que percebem as novas dinâmicas do turismo, a sustentabilidade, a inovação, a inclusão. Não falamos aqui, mas para nós é muito importante o turismo inclusivo, acolhermos todos bem, independentemente das suas limitações motoras ou intelectuais. E Portugal tem condições? Tem vindo a fazer, aliás, as nossas escolas têm tido um papel fundamental. Portugal foi reconhecido, ainda antes da pandemia, como um dos destinos turísticos em que havia uma política ativa na inclusão, a par de outras localizações, naturalmente, mas Portugal foi distinguido pela Organização Mundial do Turismo, porque temos uma estratégia, o World for Tourism, que identifica o que tem que ser feito para combater as barreiras arquitetónicas, para capacitar os nossos guias, para poder acolher pessoas com mais ou menos limitações, e essa preocupação tem assistido sempre à política pública no que ao turismo diz respeito. Sra. Engenheira, não é difícil vender Portugal, ouvindo-a? Bem, evidentemente que me esforço todos os dias para arranjar, enfim, novos motivos de visita, argumentos. Porque aqui o que importa também é a fidelização do cliente, não é? A fidelização é garantir que venham a primeira vez, e aí não será difícil vender Portugal, porque temos ativos extraordinários, naturais, históricos, as próprias pessoas, que são simpáticas, nós somos naturalmente um povo acolhedor que gosta de receber, mas aqui eu penso que o grande desafio é garantir que as pessoas voltem, que se sintam sempre bem quando regressam e que redescubram continuamente Portugal. E eu penso que a pandemia também nos deu essa oportunidade de garantir que Portugal é conhecido por diferentes dimensões e por sempre num trabalho em crescendo. Para fecharmos, vale a pena fazer férias, vir viver para Portugal, nas suas palavras? Com certeza que sim, Portugal é um país extraordinariamente interessante para viagem, para trabalhar, para viver e também para investir, seguramente. E em termos económicos? Passámos uma crise muito grande, estamos quase com os números de 2019. Nós provavelmente vamos terminar 2022 com receita turística acima de 2019, assim perspectiva, assim são as estimativas do Banco de Portugal, portanto ficaremos provavelmente a 5-10% das receitas que tivemos em 2019, que foram cerca de 18 mil milhões de euros e, portanto, provavelmente ficaremos este ano acima dos 20 mil milhões de euros. Obrigada, Sra. Engenheira. Depois do enorme impacto da pandemia na atividade turística nacional e internacional, foi necessário desenhar um plano que possa preparar o futuro. Um turismo mais responsável, mais sustentável e mais resiliente. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá, fique bem.